Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. Salmo 54. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Confiar no Senhor não é simplesmente quando precisamos ou estamos em socorro. Confiar no Senhor é viver constantemente no caminho do discipulado. E somos discípulos de quem? De Cristo. A ganância pelo poder, o mundanismo, a soberba, tudo isso que cresce no coração daqueles que não se firmaram no caminho do Senhor, toma conta do mundo. Agora, aqueles que, de fato, seguem fielmente o caminho do Senhor, que é o caminho do serviço e da humildade. Confiemos para que possamos permanecer fiel a esse caminho, pois há muitos desafios na vida e na sociedade em que vivemos, e podemos ver isso na primeira leitura de hoje, na carta de São Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Então vejamos bem, a desordem do mundo é uma desordem humana. Os problemas do mundo são problemas humanos a partir do momento que o ser humano se distancia do propósito da verdadeira vida. Algumas pessoas vão dizer: mas o mundo jaz no maligno. Sim, há muitas forças e ideologias que vão contra o plano e o reino de Deus. Mas se pararmos para pensar, muito daquilo que acontece no mundo é de uma forma consciente, elaborada, e parte exatamente da consciência humana. Então é preciso um resgate dessa consciência, uma transformação, a experiência verdadeira com Deus. Agora, isso quer dizer que é fácil? Não se trata de ser fácil, se trata de uma experiência de fé. Muitos vão achar simplesmente que ter fé é algo fácil. Não, a fé é uma caminhada onde dia após dia nós vamos sendo convertidos, nós vamos sendo convencidos da necessidade de mudança. E muitas vezes, perante os desafios da vida, pode acontecer que temos um ideal de fé, as dificuldades vêm e com isso há um esfriamento. E nesse sentido, no evangelho de hoje, em Marcos 9, do versículo 30 ao 37, naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. No arco narrativo do Evangelho de Marcos, promove a revelação da identidade de Jesus, usando o título Filho do Homem, conforme está em Daniel 7, versículo 13. Não pode haver dúvida agora no Evangelho de Marcos de que Jesus não é comum. Não é simplesmente um rabino. No entanto, os discípulos ainda estão confusos, onde muitas vezes nós, nos dias de hoje, estamos confusos. Vejamos bem, se na época os discípulos que estavam próximos de Jesus, embora ali fazendo a sua descoberta de vida com Jesus, tinham dúvidas, imaginem nós, nos dias de hoje, que procuramos consolidar a nossa fé mediante as experiências da vida, e muitas vezes as experiências da vida não nos dão uma certeza daquilo que precisamos viver.
Aqui será útil lembrar que toda essa seção do Evangelho de Marcos é enquadrada no início e no final por relatos de pessoas cegas que recuperaram a visão. Esta imagem nítida de passar da cegueira à visão é uma grande pista literária. Assim como o cego recebe visão, ainda que gradualmente, também os discípulos que estão cegos para a missão e a identidade de Jesus recebem visão, ainda que gradualmente. Saber e não saber, compreender e não compreender estão entrelaçados ao longo dos capítulos 8 e 9 de Marcos. A partir da pergunta de Jesus: Quem dizeis que eu sou? A transfiguração, a Jesus explicando mais uma vez o que está por vir para o Filho do Homem. E que a nossa fé ela não seja resumida a um sentimentalismo. Sentimentalismo geralmente está relacionado ao mundanismo. Ficamos presos a sinais, à necessidade de mensagens constantes para nos emocionar. E a fé e a caminhada em Jesus não é simplesmente uma emoção, algo que deve nos contagiar de arrepios, mas um segmento de vida, a partir da dinâmica daquilo que estamos fazendo nas realidades que nós estamos inserindo, a partir daquilo que nós temos concebido dentro de nós, a nossa experiência individual com o nosso Deus, e que possamos, por de fato, aprofundar e abrir nossos olhos, não por conta própria, mas para que de fato aprofundemos a nossa experiência com Deus, não como algo superficial, não simplesmente como uma ideia, mas como uma relação contínua de comunhão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.